E aí, pessoal, é o professor Gabriel Alves e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de História da Arte. Hoje a gente vai ver como era a arte na Idade Média. A Idade Média é um período da história geral que tem início no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Mas para a gente entender a história da arte na Idade Média, a gente tem que entender um evento anterior que iria formar toda a base da arte medieval. Esse evento foi o surgimento do cristianismo e um movimento artístico que veio a ser conhecido como a arte paleocristã, ou seja, a arte cristã antiga. Os cristãos eles criavam arte simples e simbólica, executado muitas vezes por pessoas não tão habilidosas assim. Era uma arte bem primitiva, criada pelos primeiros seguidores da religião cristã. Exatamente daí que vem o nome paleocristã. Nessa época, o Império Romano via os cristãos como um risco para o seu império. Então, eles começaram um severo processo de perseguição desse povo. Essa perseguição foi algo marcante para a primeira fase da arte paleocristã, que veio a ser chamada fase catacumbária. Recebe esse nome devido às catacumbas, que são cemitérios subterrâneos em Roma, onde a gente acredita que os primeiros cristãos realizavam seus cultos. Nesses locais eram feitas pinturas simbólicas relacionadas à fé cristã, já que devido à perseguição as pessoas não podiam representar a imagem direta de Cristo, elas faziam essa representação através de símbolos, como por exemplo o peixe que se dava, já que a palavra grega ictus forma a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Outra forma de representar, e é essa que vocês estão vendo no slide, é através da pintura de um desenho de um pastor com ovelhas, que quer representar a passagem bíblica que diz que Jesus Cristo é o bom pastor e também que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Os cristãos foram perseguidos por 3 séculos, até que o ano de 313 d.C., o imperador romano Constantino legaliza o cristianismo, o que dá início à segunda fase da arte paleocristã, a fase basilical. As basílicas eram edifícios com grandes dimensões que eram adotados pelos romanos para comércio e assuntos judiciais. Com o fim da perseguição dos cristãos, os romanos cederam algumas dessas basílicas para que eles pudessem celebrar os seus cultos nesses locais. O mosaico foi o material escolhido para se fazer o revestimento interno dessas basílicas. Esses mosaicos eles representavam imagens do Novo e do Velho Testamento. Esse mesmo tratamento era dado aos mausoléus e sarcófagos dos fiéis mais ricos, que eram decorados com relevos usando imagens de passagens bíblicas. Em 476, com a tomada do Império Romano do Ocidente por povos bárbaros, se tem o início do período histórico que a gente chama de Idade Média. Na Idade Média, a arte tem suas raízes na arte paleocristã, que traz modificações no comportamento humano, como o cristianismo, e a arte se volta para a valorização do espírito. Os valores da religião cristã vão impregnar todos os aspectos da vida medieval. A concepção de mundo dominada pela figura de Deus, proposta pelo cristianismo, é chamada de teocentrismo. Deus é o centro do universo e a medida de todas as coisas. A igreja, como a representante de Deus na terra, tinha poderes ilimitados. Por volta do século IV, devido à invasão dos povos bárbaros no Império Romano, o imperador Constantino decide mover a capital do Império de Roma para a cidade de Bizâncio, que posteriormente viria a ser chamada de Constantinopla. Isso foi o golpe de misericórdia no Império já enfraquecido, que acabou culminando na separação e na queda do Império Romano do Ocidente. Devido à sua localização, a arte bizantina sofreu grandes influências romanas, grecas e do Oriente. A arte bizantina era voltada para a religião.
Cabia ao clero, ou seja, as pessoas da religião, os padres, bispos e monges, a função de organizar as artes. Então acabava que os artistas eram meros executores dessas obras. O regime desse império era teocrático. O imperador possuía poderes administrativos e espirituais e era considerado representante de Deus, tanto que se convencionou representar o imperador com uma auréola sobre a cabeça, e não era raro encontrar mosaicos onde esteja junto com a esposa ladeando a Virgem Maria e o menino Jesus. O mosaico era a expressão máxima da arte bizantina, e não se destinava apenas a enfeitar as paredes e abóbadas, mas a instruir aos fiéis, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos imperadores. Plasticamente, o mosaico bizantino em nada se assemelhava com os mosaicos romanos. Eles eram confeccionados com técnicas diferentes e seguiam convenções que regiam inclusive os afrescos. Neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume são ignorados e o dourado é demasiadamente utilizado devido à associação com o ouro. A arquitetura das igrejas foi o que recebeu maior atenção na arte bizantina. Elas eram planejadas sobre uma base circular, octogonal ou quadrada e possuíam imensas cúpulas, criando-se prédios enormes e espaçosos e totalmente decorados. As igrejas apresentam pinturas nas paredes, colunas com um capitel ricamente decorado, mosaicos e o chão de mármore polido. Mas toda essa atração pela decoração, junto com a prevenção que os cristãos dessa região tinham contra as estátuas que lembravam o paganismo romano, fez com que a escultura não fosse uma arte muito desenvolvida nesse período. O que se encontra são alguns baixos relevos que estão se acoplados junto com a decoração das igrejas. A arte românica surge ao mesmo tempo que a arte bizantina, ou seja, durante os primeiros séculos da Idade Média na Europa. No entanto, essa produção se desenvolveu na parte ocidental do Império Romano, que tinha como capital a cidade de Roma. Assim como a arte bizantina, a arte românica tinha como principal inspiração a religião cristã. A arquitetura na arte românica. A arquitetura era a linguagem artística mais importante desse estilo, cuja estrutura era semelhante às construções dos antigos romanos. Destaca-se as construções das igrejas e catedrais. As características mais significativas da arquitetura românica são as abóbadas em substituição ao telhado das basílicas, pilares maciços que sustentavam as paredes espessas, aberturas raras e estreitas usadas como janelas, torres que apareciam no cruzamento das naves ou da fachada, e os arcos, que eram formados por ângulos de 180 graus. A primeira coisa que chama a atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho. Elas são sempre muito grandes e sólidas, daí que elas vieram a ser chamadas de fortalezas de Deus. A explicação mais aceita para as formas volumosas, estilizadas e duras dessas igrejas é o fato da arte românica não ser fruto do gosto refinado da nobreza nem das ideias desenvolvidas nos centros urbanos. É um estilo essencialmente clerical. A arte desse período passa assim a ser encarada como uma extensão do serviço divino e uma oferenda à divindade. A construção românica mais famosa é a Catedral de Pisa, sendo o edifício mais conhecido desse conjunto a Torre de Pisa, que se inclinou com o passar do tempo devido ao solo onde ser construído ter cedido. Agora a pintura e a escultura. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria à pintura e à escultura para narrar as histórias bíblicas ou comunicar valores da religião aos seus fiéis. E a gente não pode dar esse recurso desassociado à arquitetura, porque essa pintura e essa escultura estavam sempre desenvolvidas no âmbito das igrejas. A pintura românica desenvolveu-se sobretudo na grande decoração de murais, através da técnica conhecida como afresco, que era originalmente
a técnica de pintar sobre uma parede ainda úmida. O mosaico, a técnica de usar pequenas pedras de formatos e cores variados, postas lados a lados para formar desenhos e imagens, também tinha uma grande presença nessa época. Os motivos, ou seja, os temas usados pelos pintores, eram de natureza religiosa. Passagens bíblicas, principalmente as do Apocalipse, e também eram representados símbolos dos pecados capitais. As características essenciais da pintura românica foram a deformação e o colorismo. A deformação, na verdade, traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, era sempre representada maior do que as outras para mostrar a superioridade e a divindade de Cristo. O colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas, sem a preocupação com meios tons ou jogo de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza. A área mais ocupada pelas esculturas era o tímpano, nome que recebia a parede semicircular que ficava logo abaixo do arco que arrematavam o vão superior da porta, caracterizados pela imitação de formas rudes, curtas e alongadas, onde se percebe a ausência de movimentos naturais, representando figuras de bestas e demônios que simbolizavam o pecado dos humanos. A arte gótica. No século XII, entre os anos de 1150 e 1500, tem início na Europa uma economia fundamentada no comércio. Isso faz com que o centro das vidas sociais se desloque do campo para a cidade e aparece a burguesia urbana. Nesse contexto, desenvolveu-se uma arte também voltada para o espírito religioso cristão. Esse estilo desenvolveu-se primariamente na França e é identificado como a arte das catedrais ou arte ogival. A origem do termo é relacionada aos godos, que foi escolhida pejorativamente pelos italianos renascentistas, fazendo uma referência ao povo bárbaro de origem germânica que invadiu o Império Romano e causou grandes destruições. Porém, antes dessa sua designação como gótica, o estilo era conhecido como arte francesa. No começo do século XII, a arquitetura predominante ainda era românica, mas já começaram a aparecer as primeiras mudanças que conduziriam à revolução profunda na arte de projetar e construir grandes edifícios. A primeira diferença que notamos entre a igreja gótica e a igreja romana é a fachada. Enquanto, de modo geral, a igreja românica apresenta um único portal, ou seja, uma única entrada, a igreja gótica tem 3 portais que dão acesso a 3 naves do interior da igreja: a nave central e 2 naves laterais. A arquitetura expressava a grandiosidade, a crença na existência de um Deus que vive num plano superior, e tudo se voltava para o alto, projetando-se em direção ao céu, como se vê nas pontas agulhadas das igrejas. A igreja gótica mais conhecida é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. As esculturas estão ligadas à arquitetura e se alongam para o alto, demonstrando verticalidade. Alongamento exagerado das formas e as feições são características de formas a que o fiel possa reconhecer facilmente a personagem representada, exercendo a função de ilustrar os ensinamentos propostos pela igreja. A pintura gótica se desenvolveu nos séculos XII, XIV e no início do século XV. Começou a ganhar novas características que prenunciavam o Renascimento. A principal particularidade foi a procura do realismo na representação dos seres que compõem as obras pintadas. Quase sempre tratando de temas religiosos, apresentava os personagens de corpos poucos volumosos e cobertos com muita roupa, com o olhar voltado para cima em direção a um plano celeste. Os principais artistas da pintura gótica são os verdadeiros precursores do Renascimento. A iluminora é a ilustração sobre o pergaminho dos livros manuscritos. O desenvolvimento de tal gênero está ligado à difusão dos livros ilustrados, patrimônio quase exclusivo dos mosteiros. Precisamente por esta razão que os grandes livros litúrgicos, a Bíblia e os Evangelhos, eram ilustrados pelos iluministas góticos em formatos manejáveis.
Durante o século XII até o século XV, a arte ganhou forma de expressão também nos objetos precisos e nos ricos manuscritos ilustrados. Os copistas dedicavam-se à transcrição dos textos sobre as páginas e, ao realizar essa tarefa, deixavam espaços para que os artistas fizessem as ilustrações, os cabeçalhos, os títulos e as letras maiúsculas que se iniciavam um texto. Observação dos manuscritos ilustrados, podemos tirar duas conclusões. A primeira é a compreensão do caráter individualista que a arte da ilustração ganhava, pois destinava-se aos poucos possuidores de obras copiadas. A segunda é que o artista ilustrador do período gótico tornava-se tão habilidoso na representação do espaço tridimensional e na compreensão analítica de uma cena que seus trabalhos acabaram influenciando os pintores. Os vitrais tiveram seu apogeu durante a arte gótica. As paredes de vidro surgiram quando as paredes deixaram de ter a função de sustentação e inicialmente os fragmentos de cores diferentes eram unidos com chumbo formando as figuras. Nas igrejas góticas, as abóbadas eram apoiadas nos pilares ou nas colunas de sustentação. Com a utilização desse novo tipo de apoio, as paredes grossas e pequenas janelas da arquitetura românica desapareceram e deram lugar às paredes mais leves e preenchidas com grandes vitrais que proporcionaram uma ilustração peculiar à igreja gótica. Sendo mais trabalhoso que a técnica dos mosaicos, por meio de tiras de vidro, os fragmentos de formas variadas que acompanhavam os contornos de seus desenhos eram bastante adequados ao desenho ornamental abstrato. Todavia, na composição de um mestre, o quebra-cabeça das peças de chumbo e vidro conseguia transformar-se em figuras de uma monumental imponência. E com isso, pessoal, a gente encerra nossa aula de arte hoje. O exercício vai estar aqui na descrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham bons estudos e tchau!